Hoje, Deus me inspirou que a gente meditasse sobre uma palavra do ofício das laudes de hoje. Hoje, dia de São Jerônimo. E o Senhor nos fala no livro de Sabedorias, capítulo 7, versículo de 13 a 14. Eu vou pedir que o irmão Basílio leia, para a gente meditar juntos. Aprendi a sabedoria sem maldade e reparto-a sem inveja. Não escondo a sua riqueza. É um tesouro inesgotável para os homens. Os que a adquirem atraem a amizade de Deus, porque recomendados pelos dons da instrução. Sabedoria é um livro sapiencial que retrata exatamente a grande riqueza dos judeus. A riqueza teológica, o pensamento religioso deles. E como os judeus são diferentes de nós, que já clamamos o Espírito, que vemos a sabedoria como um dom, bem claramente. Em Isaías, ele até fala a sabedoria como um dom. Mas aqui é interessante que ele personifica a sabedoria. Ele traz à sabedoria um grande significado. A sabedoria é algo que eu recebo de Deus, mas também é algo que eu aprendo. Só aprende quem está aberto. Por exemplo, existe um conceito entre eu e o irmão Basílio. Eu tenho uma coisa que o Basílio não... Eu tenho um conceito que o Basílio não conhece ainda. Eu transmito esse conselho. Eu transmito essa sabedoria. Oxalá seja uma sabedoria, né? O sendo uma sabedoria, Basílio tem todo o direito, não direito, vamos usar a palavra liberdade, de se abrir a ouvi-lo, porque escutar só se ele tivesse dificuldade no aparelho auditivo, mas de ouvi-lo, recebê-lo, interpretá-lo e aderir a ele. É por isso que este livro trata da sabedoria como um desejo, uma permissão. Então, no momento que Basílio faz esse processo, ele passa a acolher aquele conselho, aquela sabedoria, como uma verdade para ele. Eu acho que você entendeu. Se não entendeu, eu vou fazer um exemplo bem mais rasteiro para você entender. Por exemplo, já faz alguns anos que eu conheço Basílio. Eu luto, meu filho, há muito tempo, né? Eu lhe dou uma palavra de sabedoria, tudo, deixe de ser urubu, flamenguista. Mas tá vendo? Olha a cara dele. Ele não acolhe, né? Ele não colhe essa palavra de sabedoria. Não entendeu que não é de Deus ainda, né? Então, por não entender que não é de Deus, aí os outros já estão se manifestando aqui na capela. Eles não aceitam a palavra. Por não aceitarem a palavra, eles ficam com uma verdade e negam uma sabedoria, né? Eu usei esse exemplo de brincadeira, gente, porque nesse ponto aqui é brincadeira, né? Mas é muito claro que somos tão livres para entender o que a gente bota para dentro. Existe um adágio popular muito antigo que diz: se conselho fosse bom, era vendido. Não é que não é bom, é porque escuta conselho quem quer, né? Tem gente que não quer escutar conselho. Olha o buraco. E a pessoa empina o nariz e vai, bam, no buraco. Fazer o quê, né?
Então, é muito interessante quando a Bíblia traz essa mensagem. Ela aqui personificada, né? Esse livro foi atribuído a Salomão por muito tempo. Hoje os biblistas já concluem que não seja, mas é uma pessoa que diz: aprendi a sabedoria sem o quê? Sem maldade. Ou seja, eu aprendi a sabedoria boa, porque você pode aprender também a ser safo, aprender a ser do mundo, aprender a maldade do mundo, a malícia do mundo, a pegada. Desde que a gente nasceu, tudo que a gente faz é aprendizado. O homem não para de aprender. Nosso querido Padre Joaquim diz: eu morro e não vejo tudo. É isso aí. Todo dia você tem uma coisa nova, você tem uma cultura nova, você tem um jeito de ver a vida novo, você tem elementos novos a colher e a receber. Isso depende muito de como você o aprende. Com maldade ou sem maldade? O segundo ponto que ele chama da sabedoria que me agrada muito ao coração é: e a reparto sem inveja. Tem muita gente que, por invejar o outro, não reparte o conhecimento, não reparte o saber. E repartir a sabedoria, o saber, o conhecimento, a exortação, é caridade, é um ensinamento. Mas tem hora que, por inveja, por egoísmo, por própria ira, você guarda e diz uma expressão terrível: que se lasque, que se vire. Eu descobri, então que descubra só, que bata a cara na parede. Isso é maldade, gente. Você não aprendeu a sabedoria. Porque não confunda, queridos irmãos, não confunda. A sabedoria aqui engloba 3 elementos muito importantes. Então, sabedoria aqui não é inteligência, nem a capacidade de armazená-la, não. Sabedoria, para esses textos bíblicos, é saber conduzir muito bem a sua vida. Conduzir sobre os pensamentos de Deus. Conduzir por aquilo que é bom, que é saudável e que enriquece a vida. Por isso ele diz logo em seguida: não esconda a sua riqueza. Porque às vezes a pessoa tem dinheiro, mas não tem sabedoria, não sabe usá-lo. É o baú do tesouro esconde que você, quando acha, quanto mais multiplica, quanto mais dá-se, ele se multiplica. É a distinção dos padres do deserto. Deus e sua sabedoria não é poço, não é água parada de quantidade, é manancial. É água que jorra infinitamente, sempre e mais. Mas eu tenho que ter sede de beber. Porque se eu ficar fechado, uma das coisas muito bonitas que eu tenho visto aqui em casa, os meninos que vieram ter fé, estão conhecendo aqui no Rio uma outra cultura, alimentar, forma de viver. E eles não se fecharam. Eles podiam muito bem estar fechados, não. Só gosto do jeito de ser, de ter fé. E na hora que você se fecha a conhecer outras culturas, você vive sem sabedoria. Jamais vai sair do coração deles o que eles viveram desde a infância. Essa é sua essência de surgimento. Mas com sabedoria eles estão aprendendo jeito de cozinhar diferente, jeito de falar diferente, aprendendo um jeito diferente. O supermercado age diferente, o pessoal hoje na rua age diferente. A cidade é toda mudada. Então, esse aprendizado com sabedoria, ele enriquece a vida. Você sai dessa bolha que é você. Mas às vezes a gente vai a uma experiência, mas não se abre a vivê-la. Não tem sabedoria.
Quem vive, eu nunca me esqueço que o meu mestre de noviço dizia: quando sair de casa, feche a porta. Não traga a casa nas costas. Se você a trouxer nas costas, você nunca será feliz. Porque você vai estar sempre saudoso de antigos hábitos. Quando você não sabe deixar pai e mãe, não é abandonar, é deixar para que com sabedoria aprender uma nova vida. Com eles no coração, mas sem eles às vezes fisicamente. Você precisa fazer isso inclusive para um casamento? Pessoas não conseguem às vezes viver bem no casamento porque não conseguem sair da casa do pai, da casa da mãe. Não consegue se desligar a sua vida de solteiro, não tem sabedoria para fazer progressão na vida, fica parados nos mesmos conceitos. Como Basílio, não muda de ser flamenguista. E a gente luta, mas eu não vou desistir. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fora. Né? A gente termina, porque um dia a palavra que está sendo desperdiçada, né, como riqueza, ela talvez um dia toque no coração, né, e transforme a vida. Eu gosto desse exemplo porque parece um absurdo que eu estou fazendo, querer que Basílio mude de time. Mas existem conceitos dentro de você que são desse jeito. E são maus. Aqui é uma brincadeira. Ser de cada time de futebol é uma alegria. Essa brincadeira é até alegria. Mas tem coisa que você é mau e não quer mudar. E por mais que os outros dizem: meu irmão, não vá por aí, não faça isso. Não haja desse jeito. Não veja as pessoas dessa forma. Não viva comunitariamente desse jeito. Saia da sua bolha. Saia do seu egoísmo. Saia dos seus pensamentos obsessivos, mas a pessoa não se abre. E tudo que é absoluto, tudo que é conceito absoluto é idolatria. Idolatria. Porque o conceito absoluto, ele lhe prende. E você fica no mundo. Ah, eu sou isso. Eu quero isso. E obsessivamente quer. Não. Ainda se acha livre por estar assim. Você só será sábio se você for uma pena na mão do Espírito Santo. Santo Agostinho, quer ser livre? Então, seja um papel em branco que entregue nas mãos de Deus para que ele escreva o que ele quiser na história da sua vida. Isso é sabedoria. Aí ele diz, né? Não só esconder a riqueza, mas isso é um tesouro inesgotável aos homens. Adquirir essa capacidade de ser sábio, de aprender a viver, de viver cada vez melhor, de se dar com todo mundo. Né? Porque se eu me fecho, se eu chegasse na casa como eu cheguei há 2 meses atrás, fechado, querendo estar na minha casa da família, tudo que eu olhasse aqui seria mal. E olho torto. E olhando torto tudo isso aqui ia virar um inferno para mim, mas para vocês também. Porque eu ia começar a exalar o veneno da minha não sabedoria de saber lidar com a vida. E vocês não tinham nada a ver do que eu tinha, os motivos que me trouxe aqui. Então, quando eu não me entrego, eu perco o que ele diz aqui. Os que adquirem essa sabedoria ganham amizade com Deus. A capacidade de viver melhor a cada dia. Inclusive, entendendo que Deus é soberano, é a suma ciência e o sumo bem. Então, ele botou aqui nessa casa para a gente morar junto, porque ele queria, as pessoas diversas para me ensinar a viver. Então, aquele que é muito acolhedor para mim, que me é muito fácil de ter uma amizade, aquele que eu não entendo, aquele que não me dá brecha, aquele que me irrita, aquele que me cansa, aquele que não sintoniza comigo, aquele que pensa sempre antagônico, todos esses formam o meu aprendizado. E se eu consigo administrar esta vida, e a faço bem, a faço cordialmente, e subo na hora de subir, desço na hora de descer, falo na hora de falar, calo na hora de calar, escuto, processo, eu estou recebendo sabedoria que
mundo científico, filosófico e psicológico vai chamar de quê? De maturidade. E diz que quando você tem maturidade sobre a luz da palavra de Deus, o texto aqui diz que você se torna amigo de Deus. Deus é Deus de todos, mas amigo dos sábios. Amigo dos sábios. Porque os sábios sabem andar com Deus e com os homens. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Só percebendo Deus no outro, entendendo os processos de cada, eu caminho com Deus. Por quê? Porque eu não posso viver sozinho. Eu não posso viver com as pessoas que eu escolho. Só viver com aquilo, isso é idolatria. Isso é apego exacerbado. Então, quando a gente não vira a página da vida para as experiências, a gente não colhe o fruto das experiências. Por isso o Papa Francisco pediu aos jovens que dessem 1 ano de sua vida à missão, à igreja. Porque em 1 ano você aprende muita coisa. E isso é muito interessante. Mas se você vem com a sabedoria de dizer assim, eu me entrego, eu vou aprendizar, eu vou viver esse aprendizado, eu vou mergulhar, eu vou tirar conclusões, eu vou guardar aprendizados, eu vou ver, me conhecer, perceber os meus limites, perceber o limite dos outros, aprender a fazer a inter-relação, aprender que não se queima arroz, né? Aprender a lavar roupa, aqui eu estou falando de coisas aqui de casa, a cozinhar, a ter organização, a tirar as coisas do lugar e botar de novo. São coisas simples, mas você leva para toda a vida. Um excelente funcionário no mundo secular é uma pessoa que sabe ser disciplinado, né? Que tem hora para acordar, porque o trabalhador tem ponto para bater. Então, ele aprende aqui desde o horário para acordar, para rezar. Coisas que parecem não ter sentido. É um grande aprendizado para a sua vida madura, para a sua vida futura. Além de que, se você se disciplina, você se torna amigo de Deus. Porque se você consegue dominar o seu eu, você começa também a dominar o pecado. Você começa a dominar os seus impulsos, seus instintos. Porque é recomendado como um dom de instrução. E aí, ao recebê-lo, às vezes até como um exercício de dificuldade, aprender a lidar com isso, porque a vida sempre vai nos imprimir desafios, você vai se tornando uma pessoa diferente, sabe? Vai saindo da autossaciedade infantil. Porque a mentalidade infanta, ele não se preocupa com os outros. Ele só quer para si. A criança é um serzinho egoísta. Ele só quer dormir, ele só quer se alimentar na hora que quer, ele só quer brincar, ele só quer pensar em si. Você vê o jovem, o adolescente, ele não tem um pensamento comunitário. Ele só quer se autossaciar. Ah, eu estou cansado. Então, a toalha vai ficar ali, no lugar errado. A escada vai ficar 1 semana dentro de casa. Eu não tiro o que não foi eu que botei. A casa não foi eu que deixei aquilo. Então, e coisas simples que são processos de infantilidade dentro de nós. Que não fomos educados e preparados para olhar o mundo e a vida comunitariamente. Aprender a contar o número de bifes, né? Para que todos possam comer a mesma quantidade. Com isso, adestrar até a minha gula, né? De querer comer mais do que o necessário. Recebamos essa sabedoria. Todo sábio é humilde. Humilde não é alguém humilhado. Humilde é alguém que sabe o seu lugar na vida. E sabe viver com muita dignidade, porque aprendeu sabedoria do céu. E ao não aprender essa sabedoria humana e fazer a amizade com Deus que isso agrada a Deus, vem o dom da sabedoria. Quem aqui, talvez de vocês, já não percebeu? Pessoas que aprenderam a sabedoria de viver, elas podem não ter nem cultura intelectual, mas elas têm tanto a transmitir,
porque o jeito doce que eles aprenderam a viver transforma as suas vidas. Então, o nosso convite hoje é: saia, querido irmão, querida irmã, saia. Saia do lugar onde você está. Saia desta bola, dessa ostra que você vive. Aprenda com a diferença. Aprenda. E viva a verdadeira oração de ser livre. Saia dessa zona do pecado original, que é uma vida na perspectiva de si mesmo, onde o eu e a minha vontade é conjugada diariamente. Amar pode até doer, mas dá uma gratidão maravilhosa. Esse processo de sair de si e encontrar o outro é extremamente libertador. Às vezes no começo dói, porque é mais fácil viver egoísmo. Então, reze comigo hoje. Faça desse hino agora sua oração. Do desejo de ser amado, estimado, procurado, livra-me, Senhor, do desejo de ser honrado, preferido e louvado, livra-me, Senhor, do desejo de ser aceito, aprovado e adulado, livra-me, Senhor. Reza comigo agora. Troca o meu coração, orgulhoso e ferido, pelo teu coração, Jesus, manso e humilde, que diminua até desaparecer, que cresça a tua graça que reina em mim, Jesus, reina em mim, Jesus, reina em mim, Jesus, reina em mim. Do temor de ser humilhado, desprezado, rejeitado, livra-me, Senhor, do temor de ser esquecido, caluniado, injuriado, livra-me, Senhor, do temor de ser escarnecido, ridicularizado, livra-me, Senhor. Pede a Deus isso.
você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Shalom!